A palavra! A palavra! A palavra de Deus no seu apartamento! A palavra de Deus no seu apartamento! Com o missionário evangelista Ricardo Bonitinho, o cantor pernambucano, é o nordestino de Cristo. É a missionariazinha Abelinha Ricardo! A crucificação de Jesus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, e se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma forma, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, vendo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e a embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Nós acabamos de ler, de meditar na palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículos de 32 a 56, que fala e traz à nossa memória aquilo que muitas vezes nós já passamos desapercebidos, já esquecemos, que aconteceu a média de 2021 anos atrás, a crucificação de Jesus, onde Jesus ele ofereceu a sua própria vida para resgatar aqueles que com certeza iam abrir o coração e iriam entender, e iriam compreender qual a causa da morte de Jesus. Teve uma causa a morte de Jesus? Toda morte tem uma causa. E qual foi a causa da morte de Jesus, missionário pregador? A causa da morte de Jesus foi apenas a doença chamada o pecado
da humanidade. E essa foi a causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele foi contaminado, foi contagiado, ele foi tocado, foi ferido por uma praga chamada o pecado da humanidade. E ele não podia escapar dessa praga, dessa peste. Ele não podia fugir, porque ele veio com uma responsabilidade realmente de receber toda a carga do pecado da humanidade. Meu pecado, teu pecado e pecado daqueles que já se foram, daqueles que ainda se vão, daqueles que estão vivos e um dia hão de partir, o pecado daqueles que estão partindo nesse momento e que vão partir daqui a pouco, o pecado da humanidade, tanto do Brasil, como dos Estados Unidos da América do Norte, como dos países latino-americanos, dos países europeus, enfim, Jesus morreu pela humanidade para que nós fôssemos salvos por meio do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Quero viver pra Jesus em perfeita paz e